Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Zé Roberto. Glória a Deus. Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a você aí de casa, que nos assiste através das nossas transmissões. Glória a Deus pelas nossas vidas. Louvado seja Deus que nos proporcionou estarmos no melhor lugar a estar nessa noite, que é na casa, na presença dEle. E louvado seja Deus, porque podemos mais uma quarta-feira celebrarmos a Ele, cultuarmos em comunidade, em comunhão, para que o nome dEle seja exaltado. Aleluia. Abra comigo tua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 14. 2 Samuel, capítulo é o 6, verso 14. Diz a palavra do Senhor: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, te exaltamos, te adoramos e te reverenciamos neste lugar. Neste instante a tua palavra foi aberta, foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações, que saiamos deste lugar, ó Deus, renovados por elas, vivificados por ela, Deus, completamente tomados pelo poder do teu Espírito Santo, que tem liberdade nessa noite de falar, que tem liberdade de agir, que tem liberdade de curar, de transformar, de redimir, de sarar, Deus, de perdoar, de transformar poderosamente para a glória do teu nome. Vem sobre nós, que nós venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça neste lugar, e que o Senhor fale conosco aqui no templo, com quem está nas suas casas assistindo, e que o teu Espírito ministre no mais profundo do nosso ser, para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é excelência na adoração. Você pode dizer comigo, mesmo de máscara aí, todo bonitão: excelência na adoração. Quando nós nos voltamos para esse texto, e eu já tive o privilégio de meditar e orar e pregar algumas vezes sobre esse texto, mas sempre quando nós olhamos, salta algo novo ao nosso coração. E o Senhor, Ele me deu algumas coisas aqui nessa noite para que nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor quer ensinar à tua igreja, aquilo que Ele quer que nós façamos, e a forma como Ele quer conduzir aqueles que foram chamados e são manifestações do teu reino aqui na terra, para que um dia nós possamos adorar no lugar santo, para que nós possamos adorar diante da sua presença, viva no santo do santo, nos céus, adorar a Ele ali juntamente com os irmãos nos céus. Mas nós já podemos começar a fazer isso de forma cada vez melhor nas nossas vidas. E o que nós precisamos compreender antes de entrar na mensagem é que quando nós submetemos a compreensão de adoração, nós não estamos falando só de música. Quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando só de dança, como o rei Davi aqui dançava na presença do povo e na presença de Deus. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de estilo de vida. Nós estamos falando da forma como nós vivenciamos, da forma como nós levamos a nossa vida de segunda a segunda. Porque eu sou um adorador, eu sou, e nós vamos compreender isso ao longo da mensagem, eu sou agora aquele que leva a presença de Deus. Agora Deus não mais habita na arca da aliança, agora Deus não mais habita no lugar santo, o véu foi rasgado, agora Ele passou. João capítulo 1, ele diz que Ele veio e habitou em nós, Ele armou um tabernáculo em mim e em você. Agora nós somos a morada dEle, agora nós levamos a presença de Deus. E nós, quando nos voltamos a esse texto, quando nós olhamos para esse contexto, nós estamos diante de uma situação. Davi, ele havia conseguido recuperar a arca da aliança, que representava até então essa presença de Deus. A arca da aliança, ela havia sido levada pelos filisteus em um outro momento, na qual o povo de Israel havia perdido uma batalha. E agora até então a arca da aliança estava nas mãos do povo inimigo. E esse povo então colocou a arca no lugar na onde ela não deveria estar. Ela coloca ela ali na sala dos seus deuses, em específico do deus Dagon.
e eles usam a arca da aliança, que para o povo de Israel era a presença de Deus. Agora, nas mãos dos inimigos, ela fica sendo um troféu para declarar que o povo dos filisteus haviam vencido Israel. E Davi, então, ele não compactua com isso, ele não concorda com essa situação, e ele vai atrás de recuperar a arca da aliança, de trazer de volta a presença de Deus para o povo de Israel. E ele vai, ele enfrenta o povo inimigo e ele recupera a arca, e agora eles estão retornando. E nesse retorno, nesse contexto, nesse texto, é que nós aprendemos algumas lições para as nossas vidas. É nesse texto, em alguns versículos, que nós aprendemos de Deus alguns ensinamentos para que nós venhamos a ter excelência na nossa adoração. Não excelência na nossa canção, não excelência na nossa expressão, mas excelência na nossa vida de adorador. Excelência na nossa vida para com Deus, do momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir. Excelência em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós pensamos, porque nós somos templo santo daquele que é santo. E dentro desse texto eu queria aprender com você 5 dicas, 5 funções, 5 tópicos para que a gente aprenda alguns ensinamentos para a nossa vida de adorador. Amém? Aleluia. Primeira coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, está no verso 3. Lá no capítulo 6, nós vamos ficar nesse texto de 2 Samuel, capítulo 6. E o versículo 3 diz assim: e puseram a arca de Deus numa carroça nova, e levaram na casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Aí o verso de número 6 vai dizer assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Versículo 8 diz: Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E o verso 13 diz assim: e quando levavam a arca do Senhor, a cada 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. A primeira coisa que eu aprendo é que não se conduz à presença de Deus de qualquer maneira. A presença de Deus, por mais boa que seja a nossa intenção de conduzi-la, ela não deve ser conduzida de qualquer maneira. Aqui Uzá, ele tinha a melhor das intenções. Os bois haviam tropeçado, a arca da aliança ia cair, aquela arca que simbolizava a presença de Deus estava prestes a cair no chão, e ele vai com uma boa intenção colocar a mão aonde ele não foi chamado para colocar a mão. Ele foi para colocar a mão e segurar a arca da aliança, mas ele não estava preparado. Primeiro que já começa errado. Os ensinamentos diz, a lei, ela vai ensinar o povo que a arca, ela deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes levitas. E o sumo sacerdote, ele ia à frente da arca. E aí agora eles estão com a arca, eles estão regozijantes, felizes pela vitória, felizes por ter de volta a presença de Deus, a arca que simbolizava essa presença. E eles pegam essa arca e colocam numa carroça. Ah, mas a carroça é nova, mas não é o lugar da presença de Deus. Ah, mas a carroça é bonita, mas não é aonde Deus, ele quer que a presença dele esteja. Então às vezes Deus, ele não permite que nós possamos ir a algum lugar, porque ele não quer a presença dele naquele lugar. Deus às vezes te livra de algumas coisas, porque ele não quer que você tenha, se compactue com aquilo que não agrada a presença dele. E você agora, como aquele que leva a presença de Deus, precisa se importar em não conduzir essa presença de qualquer forma. Agora eu sou o templo daquele que é santo, e a partir do momento que eu sou o templo daquele que é santo, eu preciso andar em santidade. Mas a minha carnalidade, a minha humanidade, ela não permite que eu viva
em santidade. É por isso que Jesus disse que Ele mandaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo, porque a presença dele é santa, e aonde ele vem habitar agora vai se tornar santo, mas aquele lugar no qual ele vai habitar, que somos eu e você, ainda não temos a capacidade de sermos santos o suficiente. Então ele vem através do teu Espírito Santo e começa a santificar o seu lugar de morada. Agora eu e você somos santificados, passamos a viver novidade de vida, e agora nós levamos a presença de Deus, mas não do nosso jeito, não da nossa forma, não no momento em que eu quero, não do jeito que eu bem entendo. Agora eu levo a presença de Deus do jeito que Deus quer que eu leve. Agora eu manifesto a presença de Deus da forma que Deus quer que eu manifeste. Agora eu exalo o bom perfume de Cristo, não do jeito que eu acho ou quando bem entendo, mas quando Deus quer e da forma que Deus quer, porque a presença dele não pode ser conduzida, ela não pode ser levada de qualquer maneira. Perceba que aqui no versículo 13, a cada 6 passos, Davi ele parava, sacrificava um animal gordo e um boi. 6 passos, um animal gordo e um boi. 6 passos e um animal gordo e um boi. Não tinha correria, não tinha carroça nova, não tinha de qualquer jeito, porque aquilo que Deus estabeleceu não mudou porque Davi queria que mudasse, não mudou porque as pessoas estavam com pressa de chegar em Israel logo com a presença de Deus, não mudou porque agora eles recuperaram a presença de novo, não mudou porque eles acham que agora tem que ser feito desse jeito. A presença de Deus, a vontade de Deus, ela não muda porque nós queremos, ela permanece a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Então eu e você não podemos conduzir essa presença de qualquer forma. A segunda coisa que nós aprendemos está no verso de número 14, que diz assim: e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. A segunda coisa que eu aprendo é que a nossa adoração, ela precisa ser intencional. A minha adoração, ela não pode ser por interesse. A minha adoração, ela não pode ser motivada pelas minhas emoções. A minha adoração não pode ser motivada por aquilo que eu acho ou por aquilo que eu penso. E aqui é interessante que algumas pessoas dizem que ele causa uma indignação em sua esposa. Lá na frente nós vamos ler, porque ele está quase nu. Na verdade, se nós formos estudar essa estola sacerdotal, é um éfode, que é como se fosse um avental sacerdotal. E é interessante que nessa adoração, Davi ele deixa suas vestimentas reais. Ou seja, ele não é mais superior às pessoas que estavam com ele. Ele não é mais o rei das pessoas que estavam com ele. Ele coloca suas vestes sacerdotais e ele se iguala no sentido de adorador, porque o único rei que estava naquele lugar, que merecia ser adorado, que merecia ser exaltado, que merecia ser glorificado, era a presença santa de Deus. Ele tira as suas roupas reais, ele veste uma éfode, uma estola sacerdotal, e ele se coloca na posição de adorador. Agora ele não era superior às pessoas no sentido real, agora ele era a mesmo nível, adorador. O que nós aprendemos com isso? Que nós, quando viemos para a presença de Deus, quando nós nos prostramos em adoração, não existe para Deus quem é maior ou menor, não existe melhor adorador ou menor adorador, não existe aquele que canta no altar ser maior do que aquele que fica na porta, não existe nessa hora, não existe pastor, nessa hora não existe músico, nessa hora não existe presbítero, nessa hora não existe bispo, não existe apóstolo, porque todos nós estamos debaixo daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Ele seja adoração, a Ele seja o louvor, a Ele seja a gratidão dos nossos corações, só Ele é digno. Mas a nossa adoração, ela precisa fluir de forma intencional, ela precisa partir de mim, ela não pode partir porque o louvor está pedindo, ela não pode
partir, porque nós pastores estamos pedindo, ela precisa partir de dentro de nós, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, e assim nós vamos vivendo um estilo de vida adorador, que adora com aquilo que fala, que adora com a forma que pensa, que adora do jeito que age. Nós não adoramos somente aos domingos, nós não adoramos somente às quartas-feiras, nós somos adoradores por excelência, e nós adoramos todo o tempo todo, porque Ele é bom, o tempo todo Ele é bom, e nós adoramos com intencionalidade. Parte de nós, o desejo vem dele, e parte de nós, o desejo de buscar a Ele, porque a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem dele. E é interessante quando nós olhamos para esse contexto, do desejo de adorar vem de Deus, às vezes nos dá a falsa impressão de responsabilizarmos Deus pelo nosso desejo de adorar, mas na verdade o desejo de Deus vem dele, o desejo de adorar a Deus vem do próprio Deus. E quanto mais eu busco a Deus, mais desejo de adorar eu tenho. E quanto mais eu busco Deus, mais desejo eu tenho. Porque daí o Deus que coloca o desejo em mim, Ele vai me enchendo, e eu vou reconhecendo, eu vou conhecendo, eu vou tendo intimidade. Aí o que eu quero é adorar, eu quero mudar o meu palavreado, eu quero mudar as minhas atitudes, eu quero mudar o meu jeito, porque eu existo para adorar, eu vivo para adorar, tudo que eu faço é para adorar. Aonde eu estou, eu sou adorador. E eu não estou dizendo que é para você sair cantando para a rua. Eu não estou dizendo que é para você estar lá na fila do mercado, estar cantando. Você pode fazer isso. Mas é para você começar a rever suas atitudes. A forma como você, jovem, por exemplo, responde à tua mãe. Como você, marido, trata a tua esposa. Como você, esposa, trata o teu marido. Como você, mãe, trata os teus filhos. Como vocês tratam as pessoas na rua, como eu trato, como nós tratamos. Nós somos adoradores. As nossas palavras, as nossas atitudes, elas demonstram quem nós carregamos. E nós precisamos demonstrar o Cristo vivo, o Jesus santo, o Jesus ressurreto, aquele que é poderoso para fazer, aquele que não mudou, aquele que permanece hoje e para todo sempre. Aleluia. A terceira coisa, no versículo 17 diz assim: e levavam a arca do Senhor e a puseram no lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos. A terceira coisa que eu aprendo é que a sua e a minha adoração precisa conter entrega, ou seja, ela precisa ser sacrificial. E aqui eu não estou mais falando de sacrifícios de holocaustos, sacrifícios de animais, porque o sacrifício foi representado, foi manifestado agora em Jesus Cristo. Nós não vivemos mais o tempo da lei, agora nós vivemos um tempo da graça. Mas esse sacrifício, essa entrega que eu quero que você entenda nessa noite, é a entrega daquilo que me custa algo, é aquilo que eu abro mão para estar com Deus. É o tempo que eu posso fazer tantas outras coisas, mas eu prefiro estar com Deus. É aquele tempo em que eu quero melhorar a minha vida com Deus, então eu abro mão de tantas coisas para aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus, para estar em intimidade com Deus. É quando nós que trabalhamos na igreja deixamos de fazer tantas coisas para intensificar o nosso trabalho. Eu não ensaio mais porque eu quero cantar melhor, eu ensaio mais porque eu quero ser um melhor adorador, eu quero fazer melhor para Deus, eu quero conduzir a igreja a adorar de forma mais profunda, de forma mais bonita, de forma mais genuína a Deus. Quando eu abro mão de tantas coisas que eu poderia estar fazendo, eu estou sacrificando, mas não para ser aplaudido, não para ser reconhecido, não para ser coroado. Eu estou fazendo porque Ele merece todo o empenho, toda a excelência, toda a entrega. Tudo que há em mim precisa ser direcionado a ser feito por Ele e para Ele. Eu preciso colocar tudo de mim naquilo que Ele me confiou. Ah, Rodolfo, mas é para Deus, e Deus Ele aceita de qualquer jeito. Isso é uma das maiores mentiras que nós ouvimos ao longo dos anos.
Se Deus aceitasse tudo de qualquer jeito, Ele não tinha recusado a oferta de Caim. Abel e Caim levam a oferta. Se nós formos estudar a oferta de Caim era até melhor, mas o problema é que a intencionalidade de Caim não era aquilo que agradava os olhos de Deus. Deus ele não está preocupado com a quantidade, Deus ele está preocupado com a fidelidade. Deus ele está preocupado com a integridade. Deus ele está preocupado com o desejo de verdadeiramente adorar. Quando Jesus está diante da mulher samaritana, ele não diz assim, que ele está procurando adoração, ele diz que está procurando adoradores. E só procura quando não se tem muito, só procura quando não se acha. E ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, lá no fundo. É no meu profundo, não é da boca para fora. Não é com atitude, não é com gestos, não é com expressões, é com profundidade, é com espírito, e é em verdade, porque Ele é a verdade, porque Ele é espírito. E cabe a nós adoradores entregarmos com integridade, com genuidade, com desejo verdadeiro de glorificar e adorar a Ele com tudo que somos, com tudo que temos, de dia após dia, dia após dia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir dando amém. Aleluia. A quarta coisa que eu aprendo está no versículo 19, que diz assim: e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. A quarta coisa que eu aprendo é que a verdadeira adoração, a adoração excelente, ela, quando é entendida, compreendida, ela gera comunhão. Uma verdadeira adoração, uma adoração genuína, uma adoração que agrada o coração de Deus, ela gera comunhão. Não estou dizendo só essa comunhão, estou dizendo a comunhão na tua casa. Quando você abre mão de murmurar e começa a agradecer, quando você abre mão de parar de apontar os defeitos e começa a apontar as qualidades, quando você prefere, ao invés de discutir, se calar, para que você deixe que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na tua casa, aí então essa adoração que tem a ver com a sua atitude, não tem mais a ver com música, não tem mais a ver com dança, agora tem a ver com atitude. E aí você começa a permitir essa adoração fluir dentro da tua casa, e você começa a ver a comunhão, porque o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do teu marido, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração da tua mãe, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do teu esposo, ele começa a trabalhar no coração da tua tia, dos teus parentes, daqueles que estão com você. Aqui na igreja ele começa a ter liberdade, e então começa a ser manifestado cura, começa a ser manifestado poder, começa a ser manifestado transformação, porque agora a minha adoração, ela só tem o interesse não de cantar melhor, não de me expressar melhor, mas de agradar e alcançar o coração do Pai. E aí ele vem com poder, ele vem com manifestação, ele vem com teu agir, porque ele reconhece que existe um povo que está dando liberdade para aquilo que ele pode, para aquilo que ele quer, para aquilo que ele tem poder e quer fazer na minha e na tua vida, na nossa igreja, nas nossas famílias, na nossa casa. Aleluia, aleluia. E a última coisa está no versículo de número 20 e de número 21, que diz assim: quando Davi regressou, e é interessante que Davi ele regressa para abençoar a sua casa. Aí Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em um lugar do seu pai e toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei. A quinta coisa que eu aprendo é que nós não podemos perder o real motivo pelo qual nós adoramos. Perceba que ele chega com a intenção de abençoar, porque ele sabe quem ele estava adorando, e ele sabe para quem foi a sua adoração. É por isso que eu quis lá no começo dizer que ele estava usando um éfode, uma estola sacerdotal,
E ele não estava seminu, ou ele não estava nu, é que essa estola, este éfode, quando não colocado de forma completa, ele deixa os braços aparecendo, né, e as canelas. Então, possivelmente, de acordo com os estudiosos, ele não estava com a roupa sacerdotal completa, ele estava só com essa parte, o éfode. Então os seus braços e parte das suas pernas apareciam. É por isso que ele vem, e quando ele se depara, ele vai ao encontro para abençoar Mical. Mical vem com um batalhão de coisas para falar com ele. Ela vem e descarrega todo o seu ciúme. Só que é interessante que o pai de Mical, a família de Mical, ela reinou. Ela viveu por tantos tempos sem a Arca da Aliança. Viveram por tanto tempo sem a presença de Deus. Então para ela já era natural, já era normal viver sem essa presença. Já era normal viver da forma como eles viviam. Mas quem é adorador não consegue viver sem a presença daquele que merece a adoração. Aquele que é adorador não consegue viver sem estar próximo daquele que merece a adoração. Porque a adoração não era para servas, a adoração não era para as pessoas, a adoração não era para aplaudir o rei, tanto que ele tira a sua roupa real. A adoração, ele vira e diz para ela: eu adorei. A minha adoração foi para o Senhor, foi para Ele que eu adorei, foi nele que eu me alegrei. Por isso a quinta e última coisa que nós aprendemos é que nós não podemos perder o motivo pelo qual nós adoramos. A nossa adoração sempre foi para Ele, sempre será para Ele. A minha e a sua adoração, ela deve ser incansavelmente, incessantemente, ou seja, o tempo todo para Ele. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo louvor. A minha adoração, aquilo que flui do mais profundo do meu ser, merece ser para Ele. Tudo que eu tenho de melhor, tudo que eu posso dar com tudo que eu tenho, tem que ser para Ele. Tem que ser para Ele. É por isso que a Bíblia vai nos falar, por exemplo, especificamente para jovem, vai dizer: jovem, nas minhas palavras aqui, explicando para você, não se preocupe com quem você vai casar, não se preocupe que faculdade você vai fazer. Não estou dizendo para você não orar por isso, e não estudar, e não procurar alguém decente, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que isso não pode ser o principal do seu coração. Ela diz: antes, faça tudo para o Senhor, gaste o teu tempo na presença do Senhor, se empenhe em conhecer mais o Senhor, se empenhe em trabalhar na casa de Deus, se empenhe em fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração, para que o nome dele seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Sempre a minha adoração e a tua adoração, ela tem um destino, e esse destino não é múltiplo, ele é único, é ao Senhor, é para Ele. Ou seja, todo o meu ser, toda a minha fala, todas as minhas atitudes, tudo que sou, tudo que tenho, é para a glória e louvor daquele que é santo. E mesmo que as pessoas tentem te calar, mesmo que tentem colocar limite na tua adoração, como tentaram colocar limite na adoração de Davi, você sabe a quem você adora, você sabe o porquê você adora, você sabe para quem você adora. Não cesse de adorar, não cesse de fazer o teu melhor, não cesse de buscar ao Senhor, não cesse de se aperfeiçoar em conhecer ao Senhor, não cesse de adorá-lo. Quando você precisar se calar, cale-se. Quando você precisar se expressar, expresse. Quando você precisar fazer qualquer coisa que glorifique o nome de Deus, mesmo que você tenha que lutar contra você mesmo, faça, porque Ele merece toda a adoração da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Deus não está procurando expressões, Ele está procurando sinceridade de coração, sinceridade em tudo que você faz, porque a Bíblia diz que Ele conhece o meu e o teu coração. E a gente usa essa passagem muito para falar: Deus, eu estou precisando de tanta coisa. Senhor, eu estou precisando de um trabalho, estou precisando de uma esposa, de um esposo, eu estou precisando de uma namorada, de um namorado, de um carro novo. O Senhor conhece meu coração. E a gente lembra que Deus conhece o nosso coração quando nós precisamos de algo.
Mas quando nós não estamos sendo dignos, quando nós não estamos levando a presença de Deus da forma que deve ser levada, conduzindo essa presença, manifestando essa presença, quando nós não estamos adorando, porque nós estamos substituindo por tantas outras coisas, ou nós estamos querendo do nosso jeito, Ele também conhece o nosso coração. E quando nós queremos fazer para que os outros vejam, para que os outros reconheçam, Ele também conhece o nosso coração. E quando eu quero fazer para ser melhor que alguém, Ele também conhece o nosso coração. Então eu te convido nessa noite a se lançar diante da presença desse Deus e falar: Senhor, me ajuda, me ensina a ser verdadeiro adorador, que te adora não pelas circunstâncias, que não te adora por aquilo que o Senhor dá ou que o Senhor faz, mas te adora pelo que o Senhor é, em tudo que sou e em tudo que tenho, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Enquanto eu lia e enquanto o Senhor ministrava ao meu coração, eu percebo o quão distante em algumas coisas, às vezes nós estamos longe. Às vezes falar dá a impressão de que nós somos superiores e fazemos tudo perfeitamente. Não, nós lutamos todos os dias para melhorarmos, para agradarmos o coração de Deus, para sermos verdadeiramente excelentes na nossa adoração. Então não é errado você lutar, não é errado você querer melhorar, errado é você desistir. Errado é você abrir mão de fazer o melhor para Deus. Errado é você saber que você pode dar mais e não dar. Errado é você saber que você pode se empenhar mais e não empenhar-se. Porque em tudo Deus quer ser adorado. Ele quer ser adorado naquela dificuldade na tua saúde que você está enfrentando. Ele quer ser glorificado através da cura. Ele quer ser glorificado através do teu casamento, que hoje pode estar bagunçado, mas se você adorá-lo no teu casamento, se você der liberdade para o Espírito Santo, Ele é poderoso para restaurar, e Ele é poderoso para ser glorificado nessa luta que você está enfrentando. Permita-se ser um excelente adorador. Permita o Espírito Santo conduzir a tua vida, e você verá que Deus é o único merecedor de toda honra, glória, e em tudo Ele será glorificado, e todas as coisas vão contribuir em nome de Jesus, para o nosso bem, que o amamos e fomos chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra, Deus, que vai no mais profundo do nosso ser, que vai lá no íntimo, Pai, das nossas vidas, para tratar, ó Deus, o nosso ser, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos animar, para nos direcionar. A tua palavra pode todas essas coisas, porque o Senhor tem o interesse de que nós venhamos a melhorar todos os dias. O Senhor tem o interesse de que nós venhamos a adorá-lo, ó Deus, na beleza da tua santidade. O Senhor quer, ó Deus, não que nós gastemos tempo com outras coisas aqui na terra, mas o Senhor quer que nós aprendamos a ser adoradores aqui na terra, e adoremos ao Senhor com tudo que nós somos e tudo que nós temos, porque quando nós estivermos nos céus, ó Pai, como eu disse no início, nós estaremos diante da tua presença, agora, Pai Santo, não mais escondida pelas nuvens, mas ali, ó Pai, diante dos nossos olhos, e nós poderemos junto com os anjos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é santo e que o Senhor é santo. Mas nos ajuda, nos ensina desde já, nos molda, ó Deus, segundo o teu querer, para que nós sejamos de fato, não só na música, não só nas expressões, mas em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos, em tudo, ó Pai, sejamos verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor possa passar os seus olhos em nós e encontrar esses adoradores. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você crê, diga amém e aplauda Ele, glorifica aí no teu lugar. Aleluia. Aleluia.